Olá, alunos! Sou a professora Gabriela, sou professora de Geografia da Escola de Ensino Médio Deputado Manuel Rodrigues e estou gravando esta videoaula para as turmas de terceiro ano. Iremos iniciar o capítulo 6, que se encontra na página 128 do livro didático de vocês. O tema da nossa aula vai ser fluxos migratórios. Vamos lá. Movimentos migratórios. O que seriam movimentos migratórios? São fenômenos que demonstram a transição de grupos de pessoas de um lugar para outro. Esses movimentos auxiliam na expansão de várias culturas, o que beneficia quem recebe e quem vai para um novo local, ou que prejudica, no caso de culturas bárbaras ou conflitantes, em relação ao local onde se chega. Aqui nós iremos destacar essa parte, as culturas bárbaras. Por quê? Nós sabemos que o Nordeste, a cultura nordestina, ela é totalmente diferente da cultura do Sul, da cultura do Sudeste. Nós temos no Sul, no Sudeste, outros tipos de culinária, outros tipos de gostos musicais. As pessoas falam de uma forma diferente, existem os sotaques. Nós temos também diversas coisas que diferenciam a cultura do Nordeste com a cultura deles. Mas sabemos que existem as culturas bárbaras, que são elas a criminalidade, o incentivo às drogas, o incentivo à violência. E nós sabemos que tudo isso tem maior propagação nos centros urbanos. Infelizmente, as pessoas que migram para esses locais acabam aderindo a essa cultura para si e prejudicando a sociedade, principalmente quando retornam para o seu local de origem. Então, nós temos isso também. Os movimentos migratórios, aqui os movimentos populacionais, de acordo com o livro de vocês, têm uma classificação: voluntário, forçado e controlado. Voluntários são aquelas pessoas que saem da sua terra por motivos pessoais, para melhorar de vida, ou porque têm um sonho de morar em outro local, sai voluntariamente. Os forçados, né, ocorrem devido à guerra, à fome, o extermínio, catástrofes ambientais, certo? Catástrofes naturais, casos de perseguição religiosa, étnica ou política. Então, isso a gente percebe que ocorre muito, principalmente nos dias atuais. Muitas pessoas saem forçadamente de seu local para terem melhor condições de vida em outros locais, principalmente quando passa fome ou quando está em um local que está sendo bombardeado. Isso acontece muito no Oriente Médio. Então, isso é uma migração forçada. Nós temos também o controlado. Que seria isso? Movimento populacional controlado. Isso está acontecendo nos dias atuais. Estamos vivendo em uma pandemia global em que pessoas estão retornando, estão saindo dos centros urbanos, vamos chamar isso de êxodo urbano, né? Estão retornando para o seu local de origem, sua terra natal, porém de uma forma controlada. O Estado ele está controlando quem entra e quem sai das suas cidades, justamente para que o vírus não se propague. Então, isso é um movimento controlado, certo? É um exemplo. Bom, quais são os tipos de movimentos migratórios? Nós temos os internacionais e temos as migrações internas ou nacionais. Como eu falei para vocês, nas migrações internas nós temos o êxodo rural, o êxodo urbano, migrações pendulares e transumância. Vamos iniciar por migrações pendulares. O que são as migrações pendulares? São quando as pessoas saem de cidades pequenas e vão para os centros urbanos e logo em um determinado tempo, um curto prazo, já retornam para os seus locais de origem. Ou seja, pessoas que vão, por exemplo, para outra cidade para estudar ou para trabalhar e logo depois retornam. Então, esse tipo de migração é uma migração pendular. Temos também a transumância. A transumância seria um tipo vou tirar aqui,
de migração em que as pessoas que praticam passam parte do ano em uma área e a outra parte em outra, certo? Então, isso é transhumância. Agora iremos para êxodo rural. O êxodo rural é a mudança de um conjunto de pessoas, vamos falar em uma linguagem mais prática, é a saída em massa da população do campo para as zonas urbanas, ou seja, pessoas que moram em zonas rurais e saem para as zonas urbanas. Isso aconteceu muito no Brasil entre Nordeste e Sudeste durante a Revolução Industrial. Muitas pessoas optaram por sair de suas terras para ir trabalhar nas cidades, nos centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, e acabaram entendendo que a realidade era totalmente diferente, certo? Os principais objetivos eram novas oportunidades de trabalho, melhor condição de vida e também insatisfação de morar no campo, né? Nós temos aqui essa imagem muito interessante que ele imagina que quando ele chegasse na cidade, ele teria uma casa, um trabalho com carteira assinada. E a gente sabe que a realidade, quem já estudou geografia urbana vai entender também melhor sobre isso, que as cidades não ofereciam tudo isso para as pessoas que saíam do campo, né? A gente lembra de criminalidade, favelização e outros fatores. Então, o êxodo rural é basicamente isso. Nós temos aqui cenas que eu tirei de um filme chamado Vidas Secas. Quem tiver a curiosidade de assistir e conseguir assistir, é muito interessante. As pessoas saindo das zonas rurais e indo para as zonas urbanas. E temos também o êxodo urbano que está ocorrendo agora, como eu disse. É o deslocamento de um conjunto de pessoas que saem dos grandes centros urbanos e vão para as áreas rurais. No momento em que estamos vivendo uma pandemia global, muitas pessoas estão saindo das cidades, onde existem mais casos de pessoas contaminadas, e estão indo para o campo, para as zonas rurais ou sua terra natal. Por quê? Porque querem aí uma melhor condição de vida, saúde, segurança. E nas cidades, infelizmente, com o caos que está vivendo o país e o mundo devido à pandemia, essas pessoas não conseguem isso. A gente percebe que na nossa cidade estão chegando muitas pessoas de São Paulo, de Rio de Janeiro, e ocorre aí o movimento controlado do Estado para receber essas pessoas que estão retornando. Ou seja, esse fenômeno é conhecido como êxodo urbano, tá? E eu coloquei essa foto aqui para vocês observarem. Bom, nós temos aqui um estudo que foi publicado pela ONU sobre a população de imigrantes internacionais. O número de imigrantes internacionais alcançou 272 milhões de pessoas em 2019. O aumento foi de 51 milhões desde 2010. Então, percebe-se que a migração internacional ela é muito grande. E vamos lembrar sobre migração internacional a questão dos refugiados. Esse assunto está na página 129 do livro de vocês. Os refugiados, como até mesmo outras pessoas que estão querendo melhores condições de vida, irão procurar regiões no planeta que ofereçam melhor trabalho, saúde, educação, certo? Então, essas pessoas vão procurar tudo isso. Nós temos aqui nesse mapa 2 locais que eu acho que vocês já entenderam que é a América do Norte e a Europa, que são os locais as áreas de atração. No livro de vocês tem falando sobre isso. Áreas de atração e áreas de repulsão. Áreas de atração vão oferecer tudo isso que eu falei. Áreas de repulsão é justamente aquelas regiões onde não tem saúde, educação, trabalho, e por isso que as pessoas emigram, né? Saem dessas regiões. Essa frase também eu tirei do secretário da ONU, que ele diz: eu sou migrante,
mas ninguém espera que eu arrisque minha vida num barco avariado ou a cruzar o deserto no caminhão para encontrar trabalho fora de meu país. A migração segura não pode limitar-se à elite global. O que é a elite global, pessoal? São as pessoas que têm poder. E muitas vezes isso acontece. A migração, a gente percebe, por exemplo, no Brasil, que muitas pessoas optam por ônibus clandestinos. Por quê? Por conta de ser mais em conta, de ser mais barato, porque eles não têm condições de pagar uma passagem de avião, não têm condições de pagar um ônibus que seja legalizado. Então, a migração, infelizmente, ainda é limitada à elite global, né? Principalmente quando a gente fala da questão dos refugiados, né? Aqui. A gente percebe que esse barco, essa foto foi tirada no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo, quando os refugiados saíam de países que estavam acontecendo conflitos e estavam procurando entrar em outros países para se refugiar das guerras, certo, pessoal? Bom, para a gente finalizar, eu deixo uma atividade para vocês sobre esse assunto, que é muito interessante. Vocês podem responder no caderno e enviar na plataforma, tá bom? Então, eu aguardo e depois a gente discute mais sobre esse assunto. Bons estudos!